Boa noite, que a paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer a gravação desse culto da Noite do Impossível. Estamos, infelizmente, com um mau tempo lá fora. Então, devido a qualquer risco durante a live, então nós estamos gravando essa mensagem para você. Para que você possa receber a bênção do Senhor, você que tem o seu compromisso, você que tem nos acompanhado toda sexta-feira, às 22h30. Estamos aqui, então, para dar uma palavra, fazer uma oração pela sua vida e que você possa ser grandemente abençoado. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor com você no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levante a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e o fenda-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém, queridos? Essa palavra nos trata que o povo de Deus estava vivendo há muitos anos como escravos, vivendo numa servidão, vivendo durante mais ou menos 400 anos torturados, açoitados, e eles estavam em busca de um libertador. Eles estavam ainda esperando que Deus cumprisse com a promessa. Vemos que a história do povo de Deus se inicia pela vida de Abraão, que é o nosso pai na fé, que nos mostra, nos ensina sobre a fé, aonde o Senhor promete que dá uma geração, uma descendência de grande continuidade. Uma geração que não dá para contar nas areias da praia e não dá para contar nas estrelas do céu. Então nós vemos aqui o povo de Deus vivendo uma tormenta, vivendo uma escravidão, e o Senhor vendo todo esse cenário, vendo toda essa situação com os filhos de Israel, ele decide então levantar um libertador. Esse libertador, como nós sabemos, o nome dele é Moisés. Moisés foi levantado então para trazer a liberdade do povo de Israel. Então Moisés se levanta como libertador, e nós sabemos mais ou menos do contexto, você que talvez já acompanhou essa história, vemos que Moisés então chega diante de Faraó com a instrução de Deus, recebe todas as pragas, Faraó não escuta, Faraó resiste, Faraó fica com o coração endurecido, e por muitas tentativas, são todas fracassadas, mas nós vemos que a última, que foi a morte dos primogênitos, Faraó então dá essa liberdade para que o povo de Israel tenha liberdade. Até então, o povo de Israel ouve a voz de Faraó dizendo: podem ir. O Faraó deixa eles irem. Só que aqui nós vemos que quando esse povo começa a andar, quando esse povo começa a caminhar, nós podemos ver que o Senhor em todo momento está com esse povo. Em todo momento Deus está andando com esse povo, porque Deus tem um propósito. Deus tinha algo com esse povo. Deus amava esse povo. Pastora, mas esse povo estava sofrendo, e Deus amava? Como assim? Sim, ele amava, tanto é que ele veio para trazer um libertador e resgatar esse povo. Então nós vemos que na palavra de Deus, Moisés se levanta como libertador, esse povo sai do Egito, e na caminhada, Deus está ao lado deles. Em todo momento, Deus está caminhando do lado, e nós podemos ver através da palavra que Deus levanta uma coluna de nuvem que dá direção durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Então, em todo momento, eles não estão sozinhos. Eles estão sendo providos de uma provisão do Senhor. Algo que é totalmente sobrenatural, algo que talvez eles nunca tinham presenciados. Então eles estão vendo ali e acompanhando um Deus que está sendo zeloso, amoroso, cuidadoso, um Deus sendo libertador. E no momento de dificuldade,
durante a caminhada, Deus mostra para Moisés, dá instrução a Moisés que aquele povo se acampe perto do mar. Essa localidade era desértica. Atrás estava vindo Faraó com os seus soldados, e aquele povo estava ali totalmente cercado pelo deserto, e à frente deles estava o mar. Então eles estavam totalmente aprisionados, porque eles não tinham o que fazer. Porque eles olhavam para um lado, era deserto, olhavam para o outro, deserto, via à frente o mar, olhava para trás, na sua retaguarda, o exército de Faraó, caminhando com muita fúria, com muita raiva, devido a ele ter perdido tudo, perdido seu filho, devido a ele ver o Egito sendo destruído com todas as pragas. Aquele homem estava furioso com o povo de Deus. E nós vemos aqui que o povo, recebendo o cuidado, recebendo a proteção, a provisão de Deus, se questiona e fala a Moisés o seguinte: você nos deixou aqui para morrermos no deserto? Você nos tirou do Egito para que viemos morrer, antes que nós tivéssemos continuado a ser escravo. Você vê que o povo, diante da dificuldade, eles ainda estavam pensando ainda na escravidão. Eles estavam já retirados do Egito, mas o Egito ainda não saíam deles. Eles ainda estavam aprisionados pelo Egito, e Deus, naquele momento, querendo trazer libertação para eles. Não de apenas uma localidade, de tirar eles do Egito e levar para uma outra terra, mas Deus queria dar a liberdade deles dentro deles. Eles estavam vivendo cativos no Egito, dentro deles, o interior deles já estava sendo escravo. E nós sabemos que a mudança do Senhor é de dentro para fora e não de fora para dentro. E quando eles estavam ali, naquele caminho, encurralados, eles começam a questionar Moisés: Moisés, por que você nos tirou de lá? Por que Deus está permitindo tudo isso? Talvez a situação hoje da sua vida seja essa pergunta. Pai, por que o Senhor está fazendo que toda essa situação ao meu redor esteja acontecendo? Por que tanto sofrimento? Parece que eu estou encurralada, parece que eu não vejo solução, parece que as portas se fecharam, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Mas aqui tem uma palavra de Moisés para esse povo dizendo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Olha a confiança que Moisés tinha no Senhor. Falando para aquele povo: não fiquem com medo, não se assustem, não se apavorem. Sei que nós estamos enfrentando uma situação difícil, mas Deus não perdeu o controle. É isso que Moisés estava querendo dizer para aquele povo: gente, não murmurem, não questionem, porque Deus está conosco de dia e de noite. Deus está em todo momento. Vocês não estão vendo a coluna sendo levantada, vocês não estão vendo as situações que Deus fez acontecer. Coisas sobrenaturais, coisas que aos nossos olhos humanos eram impossíveis, e o Senhor proveu tudo isso. Deus estava falando: povo, se acalmem, porque Deus vai trazer uma liberdade para nós hoje. Deus vai prover algo grandioso hoje. E o povo começa então a clamar a Deus, e o Senhor diz assim a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O Senhor está falando aqui: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Esse povo de Israel é eu e você. Esse povo de Israel é eu e você, que não podemos parar. Não podemos desistir diante da dificuldade. O Senhor está falando: por que vocês estão clamando a mim? Vocês têm que marchar. O que cabia ao Senhor fazer era abrir o mar. Mas o que cabia ao povo era marchar. O que cabia a Moisés era estender a vara. Cada um de nós temos uma missão dentro do propósito do Senhor. O Senhor não vai fazer a minha função é marchar. A função de Moisés era levantar a vara, era determinar que o mar se abrisse. Mas a função de Deus, Ele estava garantindo que o mar iria se abrir. Então, querido, eu não sei qual a situação que você tem enfrentado nesse momento, de dificuldade, de problema, mas eu quero dizer que todo mar que estiver fechado à sua frente, o Senhor vai abrir. A
Pastora, parece que eu estou encurralada, parece que não tem solução, parece que não tem mais forma, não tem jeito. É porque você não está vendo, mas eu quero que você, a partir dessa palavra que você está ouvindo, eu quero que você comece a marchar. Eu quero que você comece a usar todas as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Ferramenta de orar, ferramenta de jejuar, de fazer propósito, de estar ligado em Deus, de aceitar Jesus verdadeiramente na sua vida, de você entender que o Deus que você serve é o Deus que te protege de dia e de noite, que de noite levanta a coluna de fogo e de dia coloca a nuvem para te proteger do sol escaldante. Esse é o Deus que cuida, que zela da sua vida. Então, querido, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero dizer que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Há um Deus que cuida e zela da sua vida. Há um Deus que não vai deixar faltar nada. Aquele povo estava ali pensando que iria perecer, pensando que iria sofrer, mas quando eles menos esperaram, o Senhor abriu o mar. O Senhor abriu o mar e eles percorreram o caminho certo. Percorreram o caminho que o Senhor abriu para eles. E eles andaram em terra seca e chegaram até do outro lado. Então, querido, saiba de uma coisa, que o Senhor está no controle de tudo. Que você, depois dessa palavra, possa confiar em Deus. Confiar que Ele pode prover, sim, algo impossível. Que Ele pode providenciar algo que talvez não esteja diante da visão humana. Porque o nosso Deus é um Deus que age no impossível. É um Deus que age no sobrenatural. E eu quero deixar uma palavra também no Salmo 40, que nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então, querido, espere com paciência no Senhor. Seja confiante no Senhor. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou. Ele está no controle de tudo, mas entenda que Deus tem um propósito muito maior. Deus está contigo. Amém? Eu quero que você nesse momento, que você que puder, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, entregue a sua vida agora diante de Deus, eu quero orar com você. Senhor Deus e amado Pai, eu apresento, Senhor, o teu filho, a tua filha, que talvez, meu Pai, esteja vivendo um momento de dificuldade, de problema, talvez, Pai, esteja enfrentando, Senhor, alguma crise, Senhor, emocional, alguma crise, Senhor, no casamento, na família. Que o Senhor, meu Pai, venha agora, Deus, com a tua provisão, Pai. Assim como o Senhor cuidou, Pai, desse povo que estava, Senhor, vivendo escravo, desse povo, meu Pai, que estava perdido, Senhor. Que o Senhor cuide agora, Senhor, dos teus filhos, que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo, Pai, essa mensagem. Que eles possam ser curados, que eles possam ser libertos. Pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, numa campanha, num compromisso contigo, que eles sejam alcançados, Deus, pela força do teu poder. Que o Senhor venha, Pai, abençoá-los, Senhor. Que o Senhor venha abençoar essa casa, essa família, essa mulher, essa jovem que está, meu Pai, desesperada, Senhor. Que o Senhor traga, meu Pai, a paz. Traga, meu Pai, a esperança de que o Senhor não perdeu o controle da situação. Que eles possam, meu Pai, confiar em Ti, Pai. Fortaleça, Senhor, esse homem, essa mulher, essa família, Pai, diante da Tua presença. Que o Senhor levante, Senhor Jesus, esses homens e essas mulheres, para que eles continuem, Senhor, no propósito. Para que eles continuem, Pai, marchando, Senhor. Que nada, Senhor, venha parar a nossa adoração. Que nada, Pai, venha parar o nosso clamor, Pai. Por isso, Senhor, abençoe, Deus, a vida dos teus filhos. Abençoe essa casa, essa família, o trabalho, o emprego dos seus filhos, Senhor. Que nada venha faltar para eles, Pai. Que da mesma maneira que o Senhor cuidou desse povo, que o Senhor cuide de cada um dos seus filhos, Pai. Nós cremos, Senhor, e confiamos em Ti. Por isso, também nessa oração, eu peço a Ti, Pai, que esse meu Pai que está com o copo com água, com a sua garrafinha com água, que o Senhor venha consagrar. Que o Senhor venha abençoar, que pessoas venham usar essa água para receber a cura e o milagre. Pessoas, meu Pai, que estão usando em alimento, usando para lavar uma roupa, que pessoas venham ser tocadas, Deus, por essas águas. Porque sabemos, Pai, que o Senhor é a fonte da água da vida, Senhor. Por isso, traga a vida, Pai, para essa pessoa que precisa. Cura, meu Pai, esse enfermo que talvez está nesse leito, que talvez está acamado, que o Senhor traga a cura agora, meu Pai. Nós cremos e tomamos posse, Deus, do teu milagre e das conquistas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, que Deus possa abençoar a sua vida, que você não deixe de compartilhar essa mensagem, que você marque amigos que possam ouvir essa palavra, que estejam precisando de uma palavra. Saiba que nós estamos aqui todos os dias na igreja, você que talvez esteja próximo, você que é de Colombo, região metropolitana, Curitiba, nós estamos aqui
prontos para atendermos vocês. Então, você que precisa de uma oração, precisa de um atendimento, nós estamos aqui para ouvi-los e ajudar da melhor maneira possível. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, compartilhe essa mensagem e abençoe vidas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.